podcast amanhã já foi com nossa série de cases. Adriana pronta para falar de inteligência artificial e bots. Oi, Ana, tudo bem? Tô bem feliz. Oi, Bruno, tudo bom? Oi, tudo bem, gente? Obrigado pelo convite aí. Hoje a gente vai conversar, acho que, bastante sobre o mundo de IA e Aham. tudo que está dentro desse mundo, todas as mudanças, né? É verdade. Gente, deixa eu apresentar o nosso convidado, Bruno Fazoli, um especialista em chatbots. Já impactou mais de 14 mil pessoas em cursos, palestras e lives, eventos como o TDC e a Conferência Bots Brasil. Além de atender grandes empresas como Banco Central, Banco do Brasil, Banco BMG, PicPay, entre outras. Além disso, professor de MBA na FIAP nas disciplinas de empreendedorismo e chatbots. Bruno foi meu professor também na FIAP. Eu tô sempre. Mas, gente, instituto que é referência em tecnologia e inovação só pode ter fera, né, Bruno? A gente faz ali o nosso ecossistema de especialistas e do seu lado, chatbots e inteligência artificial. E, Bruno, eu preciso perguntar para você assim já de cara. O que bots não fazem? Ou e a inteligência artificial, que depois a gente entende esse relacionamento, né? Essa é uma boa pergunta, né? Porque hoje em dia, acho que desde novembro do ano passado até agora, a gente abriu uma nova porta de possibilidades de transformação com a tecnologia, que era uma porta que até então a gente, né, por aqui já vinha trabalhando com IA, com chatbots, né, no cenário aí das empresas, grandes empresas, e a gente viu um caminho muito claro. De repente abriu uma portinha nova e esse caminho basicamente abriu uma nova possibilidade de mercado, assim. Então, hoje em dia, tudo que era muito complexo de se fazer se tornou extremamente simples de se fazer. E essa é a grande transformação, esse é o grande momento que a gente está vivendo. E talvez, né, daqui, sei lá, um mês, pode ser que tudo seja transformado mais uma vez, porque de mês em mês é uma loucura, né? Tanta novidade acontecendo. Ô, Bruno, desde quando você tem a Let's Bot e como que começou essa ideia? Como que surgiu essa ideia para começar essa empresa? Legal. Então, Adriana, para começar uma história, a gente tem que começar com certa vez. Então, certa vez, né, em 2015 para 16, eu estava ali trabalhando com uma empresa de tecnologia e surgiu uma oportunidade de desenvolver um chatbot, né, para uma empresa israelense. E aí a gente começou a investigar os sistemas e tudo mais, e lá fora começou um movimento de chatbots com inteligência artificial. E aqui no Brasil era muito novo, né? 2016 ali, 2016 foi quando o Facebook também abriu para o mercado usar o Messenger como plataforma de chatbot. Então, basicamente, uma nova camada de soluções iam começar a surgir. Então, a gente desenvolveu esse sistema para essa empresa, entregou esse sistema, né? Depois eles absorveram lá o projeto. E aí, a partir disso, com os aprendizados que a gente teve no projeto, eu decidi fazer um treinamento sobre isso, né? E esse treinamento a gente colocou na FIAP, né? Como um curso lá do Shift, lá, de curta duração, para a gente ver ali como é que está, né, o público, como é que está a abrangência, as necessidades. E a gente começou a rodar esses treinamentos e eu comecei a ver que o mercado, assim, eu sou de tecnologia, né? Então, eu comecei a ver que o mercado, as pessoas que entravam em contato e participavam desse treinamento, era muito além de tecnologia. Era pessoas do RH, pessoas de atendimento, gestores, donos de empresa, empreendedores, tinha fisioterapeuta, pessoas na área de saúde. Falei, caramba, gente, o que está acontecendo aqui, né? Estava esperando encontrar um monte de desenvolvedor e, pelo contrário, muita gente de áreas completamente diferentes começaram a participar do treinamento. Então, isso foi um termômetro de mercado, né? Aí eu comecei também a me envolver mais com o ecossistema, né, em São Paulo, aqui, entender o que as pessoas estavam fazendo, os eventos que estavam acontecendo, as comunidades, comecei a me envolver com essas comunidades para fazer grandes trocas ali com outros profissionais sobre esse mercado. E aí eu vi uma grande oportunidade, né? Existiam dois grandes caminhos, que era um caminho de se trabalhar como um sistema de desenvolvimento de chatbot, uma empresa disso, né, que presta serviço de desenvolvimento de chatbots,
até mesmo uma empresa que oferece software para isso, né? Oferece plataformas de construção de chatbot, ou um lado que estava muito escasso também, que era o lado de capacitação de pessoas, tá? Para trabalhar nessas empresas. Então, como eu já vinha da área de projetos, né, área de tecnologia há muito tempo, eu estava um pouquinho saturado aí, né, com os desafios de projetos, eu decidi entrar, então, para esse outro lado, para o lado das estratégias e para o lado dos treinamentos, né? Foi a partir daí que surgiu a Letbot. E você que faz, é a Let's Bot que faz todos os cursos ou vocês são tipo um marketplace de cursos? Desculpa, Então, Ana. muita coisa mudou, né, desde 2016, 17 para cá. Então, oficialmente a Let'sbot existe como Let'sbot hoje, como empresa, desde 2019, do mês de 2019. Então, durante esse período a gente testou muita coisa, experimentou, analisou muita coisa do mercado. Então, hoje o que que a gente tem hoje de ofertas, né? As nossas ofertas também aumentaram, né? Então, a gente tem basicamente uma grande vertical de negócio, que é a parte de treinamento, que a gente faz treinamentos voltados para os profissionais e para as empresas. Ou seja, a empresa contém uma equipe interna que precisa, sabe, ter uma direção maior de como construir os assistentes virtuais. A gente presta serviço. Além disso, para profissionais do mercado. Então, um dos pilares é a parte de capacitação. Dentro da nossa plataforma hoje, a gente tem também uma camada de imersão, né? Treinamentos de imersão, que a gente passa por todos os cenários, todas as etapas que desenvolve o chatbot, que essa imersão é comigo e com outra profissional que a gente tem também aqui, parceira do nosso trabalho, que faz as mentorias, que faz todo o acompanhamento dos projetos. Engraçado que também ela também fez os nossos treinamentos e ela teve um crescimento de carreira exponencial. E aí ela super se identificou com essa questão de transformar a vida das pessoas, né, a vida profissional, e ela topou trabalhar com a gente. E a gente tem uma outra camada também de treinamentos, que o que hoje a gente está chamando de Let's Bot Pro, que é basicamente um conjunto de treinamentos com outros profissionais especialistas do mercado, né? Então, a gente conversa com os profissionais, desenham quais são as habilidades, desenham qual que é a estrutura de demonstrar, de criar esse processo de transformação e traz esses treinamentos para dentro dessa plataforma de treinamento também. Então, esse é o cenário educacional, mas agora a gente tem outras frentes, né? Que é a frente de prestação de serviço, realmente como projeto, né? Então, desde projetos de consultorias estratégicas, para desenhar, entender prós e contras, definição de custo, qual a plataforma, como funciona, ROI e assim por diante, até projetos de implementação de chatbot mesmo. Cada caso é um caso, cada empresa é uma empresa. E o terceiro pilar é produto. Então, a gente está desenvolvendo aqui uma startup, basicamente uma solução, que ela provavelmente vai se tornar uma startup baseado nesse mercado de chatbots, onde a gente faz a curadoria de chatbots utilizando o ChatGPT de forma automatizada. Nossa, isso que eu quero entrar nesse assunto também, tá entre aqui os tópicos para a gente abordar, porque tudo aconteceu muito rápido. Acho que em questão de meses, com muita essa popularização do chat GPT, a gente passou a entender melhor o que são as inteligências artificiais. Olha, vai passar uma ambulância aqui, gente. Tem inteligência artificial para limpar ruído já de podcast. Mas, assim, a gente começou a entender que existem vários tipos de inteligência artificial, várias soluções se apropriaram ali da OpenAI para criar outras soluções para automatizar algumas funções e aumentou muito essa demanda por cursos, né? E não só cursos de desenvolvedores, mas a parte de estratégia. Necessariamente as pessoas precisam saber utilizar inteligências artificiais de uma maneira que elas entreguem aquilo que a gente quer, porque a inteligência não é tão inteligente assim, ela precisa de uma ajudinha, né? É um conceito muito amplo. Aí, até para a gente abrir essa frente, para quem está ouvindo a gente entender a relação do bot com a inteligência artificial, eu queria que você explicasse qual é a relação do que a gente chama de bot. Todo mundo pensa, o bot, quando eu vou fazer ali um serviço, eu já tenho algumas perguntas e eu vou dando respostas, e ele me guia para algum tipo de atendimento. Acho que os bots de atendimento são os mais conhecidos, mas tem uma série de outros bots que talvez a gente nem saiba que são bots. E qual é a relação disso com inteligência artificial? Você dá essa aula para a gente, Bruno? Claro, claro. Confunde bastante, né? Porque a gente chama de bot hoje, para, assim,
não existe uma certa literatura para a gente seguir, né? Existe o quê? A evidência do mercado. Então, o que que a gente chama de bot hoje? A gente chama bot o que é automação. Então, automatizei alguma coisa, criei um robozinho aqui que faz algum tipo de automação. Então, era muito comum fazer o quê? Automação de processo, automação de tarefas, né? Que a gente chama também de RPA, né? Uma categoria de robôs aí, de automação de processos, né? E aí o que aconteceu? Começou a vir esse cenário de automação de atividades para a parte da conversa, né? Conversacional. E aí surgiram dois grandes caminhos. O primeiro caminho é o caminho que a gente não utiliza inteligência artificial. A gente cria uma conversa simulada, mas essa conversa simulada basicamente ela é uma navegação. Eu guio o meu usuário a clicar, eu guio o meu usuário a navegar dentro de uma árvore que eu tenho mapeado, pré-mapeada já de conversa. Mas não é uma conversa em si, é como se fosse é, uma estrutura de conversa, mas sendo que é um script pré-programado, né? Então, se aquela conversa tem alguma coisa errada, a gente tem que mexer nesse script pré-programado. E existem várias ferramentas, ferramentas visuais, outras mais técnicas, outras extremamente técnicas, mas essa é a primeira camada, ou seja, não tem inteligência artificial, né? A gente pode falar, mas se é um código, é uma inteligência artificial, né? Mas, Não necessariamente, né? é, Porque, mas assim, a inteligência artificial, ela pode ser combinada aos bots, ou assim, os bots podem usar a inteligência artificial, ou a inteligência artificial depende de bots. Como que se dá essa relação desse meio de campo do que hoje a gente entende como chat GPT? Quais são os bots possíveis a partir do chat GPT, talvez, que seja um bom exemplo? sim, então aí a relação começa a ser assim, bots que não têm inteligência artificial por trás. Tem o quê? Regras. Eu estou codificando regras. É um código que eu tenho lá codificando regras. Aí tem a segunda camada, passaram a surgir sistemas de inteligência artificial voltada para a conversa. E que não é mais regra que você navega e clica. Na verdade, você escreve para esse chatbot e ele passa a entender e te dá resposta. E essa é uma outra camada. Então, essa camada é o que a gente chama de NLP, Natural Language Processing. Ou seja, são algoritmos de inteligência artificial que fazem o entendimento da linguagem natural. Se a gente for para machine learning, o que acontece? Existem vários algoritmos de machine learning e para tratamento de texto, o NLP é um dos algoritmos. Então, o que que aconteceu no mercado? Esse algoritmo ele foi produtizado. Vou transformar esse algoritmo num produto e a partir desse produto eu vou começar a oferecer ele como um serviço. Então, foi o que a IBM fez, a Microsoft, o Google, cada um com as suas plataformas. A Alexa lá também da Amazon, ela até ligou aqui, ó. Deixa eu... Cuidado, tem que mudar o nome da Alexa. A minha Alexa é programada com a minha voz, ou seja, com o meu sotaque. E o meu Uhum. marido é português. Toda vez que ele tenta fazer qualquer comando com a Alexa, ela não entende. Vocês acreditam? Ele vai falar tipo assim, eu vou falar assim, Alexa, ligar Spotify. Aí meu marido vai falar, né? Estudou em escola internacional, ele fica Spotify. Eu falo, aí a Alexa, desculpe, não entendi. Eu falo, João, é Spotify. Aí ele, revoltado, hein, Alexa, liga Spotify. Aí Aí funciona. ela é extremamente, para mim, é perfeito, né? Ela entende a mim nem mais. Mas se falar a palavra Alexa aqui, ela já fica, desculpe, não entendi, pode Já liga, repetir? né? Já Ela já liga aí. fica no automático. Mas a Alexa, ela é também uma dessas inteligências artificiais que estão com a gente. Ela é muito limitada, né? Se é que a gente pode usar essa palavra, existe um termo mais específico da inteligência artificial para isso. Mas ela é uma assistente pessoal que funciona com base de algoritmos de inteligência artificial. É essa a expressão correta, Bruno? Isso, eu não diria que ela é limitada, ela está dentro de uma categoria, que dentro dessa categoria tem os seus prós e contras. E dessa categoria é uma categoria que é esse algoritmo de Natural Language Processing. Então, qual que é o propósito desse algoritmo, né? O propósito desse algoritmo é a gente, nós, seres humanos, a gente tem que mostrar para essa inteligência artificial aqui, para esse algoritmo, o que que representa, dados com representatividade, né? Então, são dados que eu tenho que categorizar, né? É uma inteligência artificial supervisionada. Por quê? Porque eu vou pegar os dados e supervisionar o treinamento dela e as respostas dela. Então, se você pega, por exemplo, cria uma skill da Alexa ou um chatbot no IBM Watson, ele está zerado, mas o algoritmo está por trás. Então, o que que você tem que fazer? Você tem que começar a construir a sua base de conhecimento lá dentro e refinar essa base de conhecimento
também dentro dessas ferramentas. Agora, é diferente da terceira categoria de inteligência artificial, que é a IA generativa, que é o que a gente está visualizando com o ChatGPT e com tantos outros, que a partir de novembro isso se produtizou, né? Isso já existe há um tempo, mas isso é uma coisa muito mais técnica, assim como já existia também NLP antes, né? Dos produtos aí das Big Techs. Mas a partir de novembro se produtizou isso e se popularizou tudo isso, né? E aí surgiu uma nova camada. É uma nova camada que o mercado está vivenciando agora. E essa camada é um outro tipo de algoritmo, está numa outra categoria. E aí essa categoria ela tem um comportamento e prós e contras também diferente das outras duas categorias, né? Então, como funciona essa categoria? Existe, né, vários algoritmos ali por trás, e quando a gente coloca um texto específico, ele é capaz de fazer o quê? Fazer ações que até então a gente não era capaz de fazer com as categorias anteriores. Que tem uma questão muito mais criativa, que tem uma questão de gerar, né? Gerar texto, gerar imagem, gerar vídeo, gerar cenários 3D, gera tudo, tudo que imaginar gera. Então, são três categorias, né? E cada categoria tem seus prós e contras. E aí, o que que a gente está visualizando hoje no mercado? Não dá para falar daqui para frente, né? Mas hoje no mercado, a IA conversacional, o ChatGPT, no geral, as empresas estão com restrições ao olhar para o ChatGPT. E aí a pergunta é, mas por que se é um negócio tão incrível? Por segurança de dados. Porque como que a empresa vai colocar os dados de venda, o histórico de vendas da empresa lá para o ChatGPT e pedir para ele fazer uma análise X, sendo que essa informação está indo lá para a OpenAI e essa informação não é um domínio privado, né? Não existe um ambiente privado da empresa que ela consiga fazer isso, esse uso. Está indo para um domínio público, que a gente não tem certeza do que acontece ali dentro. Então, por questões de segurança de dados, as empresas estão começando a controlar o uso do ChatGPT internamente, né? Essa é a principal questão. Eu ia te perguntar justamente isso, assim, em que pé que estamos na utilização desses sistemas, porque eu tenho uma agência, uma operadora de viagens, já faz um Uhum. tempo. Então, eu já implantei um chatbot e seria maravilhoso para mim se eu tivesse uma inteligência artificial que pudesse responder todas as respostas, as perguntas dos meus clientes, e ainda enviar imagens e outra, também ser vendedora, porque a gente poderia, não sei, talvez programar essa inteligência com técnicas de venda, por exemplo, e esse robozinho ia fazer isso. E a gente já tem tecnologia para fazer isso, certo, Bruno? E como que está hoje esse desenvolvimento? Você acha que a gente vai chegar em breve nesse? Porque eu estou muito ansiosa para que isso aconteça, para que eu possa melhorar meu atendimento. E eu acho, eu vou mais além, que o papel do vendedor dentro das empresas, vendedores que fazem esse primeiro atendimento e tal, vai desaparecer. Se, eu acho que no futuro, daqui a uns, sei lá, 2, 3 anos, se a inteligência artificial faz esse trabalho muito bem feito, talvez essa função desapareça. O que você acha? Tudo depende do negócio. Então, tecnologia sozinha nunca, né, nunca entrega o que precisa. A gente tem que sempre atrelar ela ao negócio. Então, se a gente for pegar exatamente o seu caso, Adriana, ó, a gente tem uma agência de viagens. E aí a gente coloca a primeira arquitetura, que são chatbots que não têm inteligência artificial. Então, qual que é o seu trabalho aqui para colocar esse assistente virtual vivo? Você precisa mapear todo o script de conversa, as funcionalidades, o que precisa ter, o que não precisa, quais são as integrações que vão existir com os sistemas de viagem que você tem acesso, precificação, se vai ter, ou seja, tem que mapear todo esse detalhe na mão. E aí você precisa contratar uma equipe para fazer o quê? Implementar isso dentro da tecnologia. E depois a gente tem a terceira etapa, que é uma vez na tecnologia, a gente tem que melhorar, porque o comportamento do usuário muda, a forma que o usuário conversa muda. Então a gente tem que sempre observar e melhorar. Essa é a primeira. Na segunda arquitetura, a gente teria qual cenário? Um cenário parecido, que você tem que mapear todas as funcionalidades, mas a gente está falando de um cenário que tem inteligência artificial. Então, a gente vai ter que pegar todas as conversas existentes mapeadas e treinar a inteligência artificial para que ela responda. Se o usuário mandar uma mensagem diferente, que não está mapeada, ele vai responder: desculpe, não entendi. Qual que é o nosso papel? Melhoria contínua, que é a curadoria. Pegar o que não entendeu e melhorar. Pegar o que não entendeu e melhorar. Então, sempre tem um movimento de melhoria contínua.
E na terceira camada, se a gente pegar o ChatGPT e colocar ele dentro do chatbot na sua página, por exemplo, o que vai acontecer? Vai funcionar? Vai. Mas ele vai perguntar sobre tudo, ele vai responder sobre tudo. Por exemplo, imagina que a sua agência é especialista em viagens para a Europa. Só. Vocês não fazem viagem na América Latina. Só a Europa. Aí o que acontece? O usuário está lá perguntando, mas eu queria fazer uma viagem para o Chile. Ele vai responder. Me indica alguém que possa me ajudar com viagem? E te indica um concorrente. A gente fala, que sentido faz, né? O meu chatbot, o meu atendimento está indicando um concorrente. Ou falando coisas que não faz o mínimo de sentido. Por quê? Porque o domínio da OpenAI é um domínio aberto. Ela fala tudo, sobre tudo, independente do quê. Então, qualquer estratégia para a gente colocar isso para isso funcionar é negócio. Então, eu consigo olhar essas três camadas da tecnologia e conectar essas três camadas de certa forma que eu consiga criar uma experiência legal, funcional, e consiga criar uma experiência que tem um objetivo de negócio, né? Hoje, a gente está navegando muito nesse mundo, de unir essas três camadas. As grandes empresas estão olhando para isso, as médias empresas também, e vem surgindo, né, vira mês, surge plataformas novas, tecnologias novas. E vem surgindo novas plataformas que permitem fazer isso de uma forma um pouco mais simples e mais dinâmica. Então, por exemplo, a gente tem uma tecnologia que se chama LangChain, que essa tecnologia, basicamente, você consegue criar o seu próprio chatbot, e esse chatbot você consegue colocar os seus próprios dados. É como se você tivesse um chat GPT olhando apenas para os seus próprios dados. E aí você consegue fazer o quê? Criar um assistente virtual e você tem um domínio privado. Então, essa é uma delas. Existe outra tecnologia que está bem em alta agora também, nesse cenário, que se chama chat-based. Tudo muda, né, gente? As tecnologias mudam, pode ter que amanhã os nomes mudam. Eu já ia até fazer aqui um parênteses. Nós estávamos numa discussão com um dev também, e a gente estava discutindo de uma plataforma que a gente está desenvolvendo na nossa startup. O Bruno conhece a história mais a fundo. E a gente falando assim, tá, mas qual vai ser a linguagem? Porque assim, a gente, como não é da área dos devs, Adriana e eu, né? Nossa linguagem é outra, não é a linguagem dos devs. A gente ficou assim, nossa, mas qual é a linguagem que esse programador vai ter que definir? Falei assim, cara, isso é o menor dos seus problemas, porque daqui 5 anos já será outro cenário. Isso assim, com otimismo, né? Porque 5 anos agora já não tem como a gente fazer uma navegação tão grande à frente. E eu fiquei Uhum. pensando nisso, verdade, tudo muda. Inclusive, qualquer processo hoje de empresa, claro, né? Com programação, obviamente, mas sabendo que já existe uma IA que você consegue interligar várias coisas, já mudou tudo. A gente não tem como mais fazer previsão tecnológica específica, ainda mais se a gente pode falar mais à frente, se esse futuro for no code, né? Você mesmo já tem. Eu posso criar meu chatbot, tenho certeza que eu consigo fazer isso sem nem saber o que é uma linguagem de programação, né, Bruno? Sim. Falou tudo, tudo muda. Estou falando os nomes das tecnologias aqui, mas amanhã pode ser que seja outra coisa. Mas só para mostrar assim que tem camadas sendo desenvolvidas para facilitar esse processo que é muito, muito difícil, né? Do desenvolvimento de bots conversacionais no geral. E aí a gente estava falando, você comentou, né, de no code, low code. Eu vi também uma apresentação rápida assim de uma tecnologia que vai ser lançada também usando, né, o generativo aí por trás. Você pede uma solução completa. Por exemplo, eu quero um aplicativo que analise a melhor música de acordo com o meu humor. Escreve isso, ele te entrega um aplicativo funcional. Então, imagina, o nível. Para um mercado que está com escassez, né, da mão de obra de devs, né, é até É. interessante. Só falta ter a paciência de aprender, né, esses prompts, onde estão essas ferramentas, porque agora também teve um boom de sites que oferecem várias soluções de inteligência artificial, um Uhum. marketplace de inteligência artificial. Eu estava pensando no que a Adriana estava dizendo em relação à empresa dela de turismo. E, por exemplo, atendimento. O atendimento, e eu falo da pessoa mesmo, da figura, um grande vendedor ele tem muitas habilidades, né? Que é identificar o que o outro quer, né? E aí buscando aqueles playbooks que a gente conhece, como é que são as objeções, como que eu consigo conquistar esse cliente, como que depois eu faço um follow-up. Falando de um vendedor muito, muito bom, o vendedor.
a gente vai chegar um momento em que a gente vai. Imagina que essa pessoa ela vai ser o treinador de uma inteligência artificial, o treinador de um bot, né? A combinação dessas tecnologias para criar o melhor sistema de atendimento, porque ele vai conseguir entender roteiros, mas aí ele vai ter que fazer análise de cenários, vai ter que ter aquele feeling, né? Que é uma coisa que a gente não consegue replicar ainda. Mas eu fico imaginando, será que a gente vai chegar ao ponto onde os melhores vendedores do mundo vão ter suas cópias virtuais e de IA para poder entrar para vender para o mercado de trabalho e isso facilitar muitos processos? Viagens, foi Black Mirror. É roteiro, Eu ia roteiro falar de Black Black Mirror. Mirror. Não essa temporada de agora, mas isso é um papo Black Mirror, como se fosse quase assim, eu vou a minha personalidade profissional eu consigo agora codar, eu consigo transformar e servir como o teu assistente, né? Seria o melhor Black Mirror Nossa, eu possível adoraria desse ter eu cenário. mesma como a minha própria assistente para fazer as coisas. As Agora eu pessoas já vendem viajei demais. mal. É porque as pessoas vendem mal. Eu estava reparando, e eu mesma não tenho uma formação, Bruno, de dedicação a vendas. A Adriana, por exemplo, ela já leu bastante sobre isso. A Adriana sabe Uhum. fazer roteiro de vendas e tal. E nesse momento, com startup e tudo, a gente acaba solicitando em serviços. Cara, o atendimento é muito ruim. Assim, mas de coisas básicas que eu acho que uma inteligência artificial programada não faria. Vou, assim, não é nem tipo, posso te mandar um áudio neste momento? É uma pergunta simples de você fazer para alguém, né? Uhum. Ainda mais com quem você não tem intimidade. Me manda um áudio. Teve gente que veio fazer follow-up, só mandou assim: Oi, bom dia. E aí, cara, um bom dia o quê? Fala mais, porque eu não vou parar todas as outras conversas e demandas para dar bom dia para alguém, porque para mim bom dia é no grupo da família, né? Sim, é chato. Então, a gente está tentando sair do. A gente quer um atendimento automatizado, mas a gente também quer que ele seja humano. A gente vai conseguir isso em algum momento? Será que a gente está conseguindo equilibrar esse ideal de uma automação, de uma otimização, de um atendimento, e ao mesmo tempo tirando o melhor que a gente tem numa equipe de vendas, que é perceber aquela necessidade, que é olhar o cliente e ver que talvez ele não está no mood para venda, né? O cara não, hoje ele não está aberto, pode ser que amanhã ele esteja, mas hoje pode ser que não seja um bom dia. Vamos equilibrar esses dois mundos? O que você acha, Bruno? Viagem, Black Mirror, total. Então, você comentou que é viagem, você também, né, Adriana? Viagem, Black Mirror, mas na verdade não é, é o hoje, é isso já é viável hoje. E é isso que a gente está fazendo com o nosso sistema de curadoria, de chatbots. Porque olha só, vou te contar uma história, ó. Certa vez, certa vez uma empresa, um banco me contratou, né, estava no processo lá junto com eles para a gente fazer uma parte ali de análise de curadoria. Eles queriam melhorar a curadoria do chatbot, né, o processo de curadoria. Então, o que que é o processo de curadoria básico de um chatbot? A gente tem milhares de usuários conversando com o chatbot, existe uma equipe por trás que faz uma análise do quê? Se a conversa deu certo, se não deu certo, como foi a experiência, sugere melhorias, e toda uma estratégia ali por trás. Então, esse é um papel de uma nova profissão que surgiu, é o curador de chatbot. Então, desde 2016, aí, a gente já vê essa profissão no mercado. E o que acontece? Esse trabalho é extremamente delicado. Por quê? Porque esse curador de chatbot ele tem que entender sobre o lado humano da experiência do chatbot, o lado técnico, porque pode ter algum problema técnico acontecendo, o lado de análise de dados e também tomar decisões olhando para o negócio. Então, tem que ser um profissional que ele faz uma triangulação muito grande em áreas muito diferentes, né? E aí, o que que a gente fez, né? A gente ajudando nesse projeto do banco, eles pediram, falaram assim, ó, a gente tem um processo aqui, mas é um processo que não é muito eficiente, a gente precisa de ajuda. Dá uma olhada aí pra gente. Então, o que que eles fizeram? Eles passaram para a gente aqui um conjunto de logs de conversas no Excel, e a gente fez o quê? Começou a analisar esses logs frente a essas grandes áreas que eu comentei. O lado humano, técnico, negócio, analisando os dados e triangulando tudo isso. Então eles iam passando, a gente ia triangulando e falando, ó, tá vendo? Essa situação aqui aconteceu por quê? Porque o seu usuário ficou frustrado aqui e a causa, a origem desse problema está lá atrás. Está em algum lugar aqui da experiência do usuário. Então esse é o papel do curador. A gente fez esse trabalho, entregou todos os detalhes de análise. E aí surgiu, né, veio o ChatGPT. E aí a gente fez o quê? Pô, vamos automatizar isso. Então o que que a gente fez?
A gente pegou as estratégias que a gente usou para fazer essa análise manualmente, mostrou e ensinou, né, guiou ali o ChatGPT para entender essas instruções todas. A gente separou e configurou um prompt muito bem específico para isso e sistematizou, criou um produto em cima disso. Então, hoje a gente tem o nosso sistema que chama Analytics AI, e esse sistema a gente está basicamente fazendo o seguinte: a gente está recebendo os dados de log de atendimento do chatbot, colocando dentro da plataforma, passando por essas análises que a gente configurou, né? A IA para entender e fazer, como se fosse, por exemplo, eu fazendo a curadoria, e ele joga para a gente essas análises prontas. Aí você fala assim, puta, mas a qualidade disso vai ser muito inferior, muito ruim. E aí os logs que ele traz, eu analisando para verificar a qualidade dos prompts, né, que a gente tá usando, basicamente as mesmas respostas que ele está dando de sugestão de melhoria, que ele faz o quê? Ele categoriza primeiro. Quais foram as conversas que deram erro de chamada de APIs lá, de sistemas? Quais foram os atendimentos que teve insulto do usuário? Quais foram transferidos para o atendente humano? E além disso, a gente colocou também análise de sentimento e colocou também sugestões de melhoria. A gente pede para o sistema assim, me sugere melhorias nesse fluxo aqui de conversa. E ele vai lá e traz essas melhorias. E além disso, a gente colocou também melhoria de usabilidade. Então, existem 10 grandes princípios de usabilidade na área de UX, e basicamente a gente colocou para ele também analisar. Né? Então, ele traz para a gente essas análises, falando assim, essa conversa que eu acabei de analisar, teve insulto do usuário, teve erro de conexão e teve transbordo, que é passar para o atendente humano. Mas eu sugiro que você faça o seguinte, você mude esse fluxo para pedir primeiro lá o número do, sei lá, do CPF do usuário antes de pedir o valor da fatura. E como sugestões de usabilidade, eu ainda sugiro que você considere o princípio número 1, número 4 e número 5 de usabilidade. E ele faz tudo isso assim, ó. Isso é mágica, né? Hoje a gente está na camada da mágica. E vocês E ele estão faz. vendendo isso? A gente está no momento agora de definição da arquitetura técnica, e a gente está numa versão beta, com alguns clientes, um beta fechado, com alguns poucos clientes, para a gente evoluir, né, o sistema. Nossa, que legal, Bruno. Você foi falando, eu já vou ficando muito feliz de que isso está acontecendo e que em breve a gente já vai ter essas soluções, porque, nossa, vai facilitar muitas coisas na nossa vida, né? E eu queria te perguntar Uhum. outra coisa, Bruno. Quando eu penso em chatbot, inteligência artificial, inclusive eu tenho um sistema de atendimento que é um chatbot com inteligência artificial e eu uso no meu dia a dia na minha empresa. Mas quais são as outras aplicações do chatbot, inteligência artificial, ou apenas o chatbot, que não seja o atendimento de clientes? Existe alguma outra funcionalidade, aplicação? Tem, dá para a gente fazer o depara com aplicativos no geral. Então, por exemplo, a gente teve a onda dos aplicativos, né, das lojas de aplicativos. Então, a gente pode ter aplicativo para tudo que a gente imaginar, né? Aplicativo para música, para banco, para filme, para tudo que a gente possa imaginar tem um aplicativo. E os chatbots é equivalente, é uma tecnologia que ela é cross área, né? Cross segmentos, assim, você pode criar para tudo. E o que a gente vê, o maior case hoje realmente é atendimento. Por quê? Porque é o maior volume, né, de conversas que a gente tem está no atendimento. Mas você pode ter um chatbot que não só necessariamente está no atendimento. Você pode ter um chatbot que, por exemplo, ele consiga prestar serviços, independente qual seja. Então, as grandes empresas, vamos pegar, por exemplo, o Uber, né? O Uber tem um chatbot no WhatsApp também. Você consegue, por exemplo, solicitar um carro via chatbot, né? Você tem cenários completamente diferentes. Você tem, por exemplo, a questão de você ter, como se fosse até mesmo a Alexa, né? Alexa, a gente tem várias skills de jogos, de entretenimento, de notícia, tudo isso, quando a gente fala de chat, a gente está falando de texto. Tudo isso se aplica também a texto, não só a atendimento. Para as empresas, né, onde a gente vê o quê? Eu estou aplicando uma tecnologia, vou ter custo e, por consequência, eu quero retorno de investimento. As empresas estão olhando muito para o cenário do atendimento, vendas e RH, sabe? E são grandes aí áreas que a gente vê no mercado que tem bastante atuação. Os chatbots têm bastante atuação, mas não quer dizer que são os únicos. Na verdade, pode estar em qualquer lugar. Qualquer lugar você pode ter um chatbot.
Já é Nossa, uma coisa ubíqua, né? A gente nem tem ideia do que a gente está ser. Assim, a Adriana eu não sabia que, assim, já sabia antes desta conversa, mas quando ela me mostrou que ela usava um bot de atendimento, eu falei, não. E assim, ela só movia o que eram ali os seus roteiros, né? Acho que essa é a palavra certa. Ela ia movendo os roteiros e já estava certinho o caminho, porque inclusive separava aquelas pessoas que não seriam clientes, né? Pessoas que podiam estar ali muito confusas e Uhum, pedindo um serviço que ela não presta, né? Então, uhum, como se você tem um filtro negativo de atendimento para você não perder tempo, né? Pode falar, uhum, Adri. não, eu pensei em outra aplicação. Por exemplo, você falou de RH. Eu estou também em um processo seletivo agora, que consiste, né, para o empreendedor que é uma empresa pequena ou média, é você mesmo ir atrás das pessoas, publicar vaga e fazer as entrevistas e fazer as análises, etc. Imagina se a gente tem um chatbot que analisa esses currículos, faz as entrevistas e já faz tudo e fala: olha, esse é o candidato ideal para você fazer a entrevista final. Seria maravilhoso, gente. Fazer todo esse processo de triagem. Já tem, a cara dele é, já tem. Já Já está existe? vendo? Tem. Ai, já quem está tem. fazendo manualmente, gente? É. Sim, já tem. Tudo que você imaginar hoje, já tem. Ainda mais que inteligência artificial, já tem. Tá nesse Mas, nível. então, assim, tá bizarro, porque, assim, a gente pisca o olho, não é, assim, bom, Ana, sabe muito bem qual que é a complexidade de se criar uma startup, né? Oh, Pela não sua sei, experiência, né? não sei o que você me diz, Fazoli, porque é uma coisa tão simples, é um É caminho muito tão tranquilo, fácil, assim, é um stand-up paddle numa lagoa é muito límpida e tranquilo, cristalina. né? Ai, meu Deus, não quero nem Então, falar sobre isso. sabe muito bem como que é a jornada, né? Não é uma jornada simples, é uma jornada bem complexa. Então você fala, puta, para eu criar um sistema que faça tudo isso com inteligência artificial vai me levar um certo tempo. Hoje a gente vira ao mês, é uma tonelada de novos sistemas que aparecem. E não são sistemas MVPs, assim, sabe, ruins, Sim, mal feitos. São sistemas gigantes e completos. Você fala assim, caraca, tipo, como assim? É o que a gente chama de micro SaaS também. Então, SaaS, Software as a Service, e o que que a gente tem? Hoje a gente está olhando muito para o lado do micro SaaS, que é o quê? O ChatGPT faz tudo. Por que que eu não faço um filtro só para, por exemplo, criar um assistente usando o ChatGPT para viagens? Então, o que uhum, que eu faço? Eu produtizo só esse prompt. Então, eu crio uma plataforma, que é uma plataforma chamada X, e ela basicamente vai ser um assistente de viagens, que vai dar dicas de viagens, que vai dar roteiros de viagens, com base em todos os dados que, ó, tenho viagem no dia tal, esses são os dias, esses são os horários, esses são os locais, me dá um roteiro, ele vai lá e faz. O ChatGPT faz, não faz? Beleza, mas o que está acontecendo? As empresas, as empreendedoras, as empresas pegam essa funcionalidade, esse prompt, traz esse prompt para dentro de um sistema, ou seja, entende um pouco mais do ecossistema, porque sabe que a pessoa que faz roteiro de viagem vai precisar fazer uma reserva de hotel, vai precisar fazer reserva de um carro, vai precisar sim. ter talvez um apoio de alguma forma, vai precisar comprar dinheiro. Então, tem outros serviços em volta, né? Então, as empresas estão fazendo o seguinte: uma vez que eu entendo o ecossistema e entendo tudo, o que que eu faço? Uso a inteligência artificial para colocar aqui dentro e produtizo isso. Então, vira um assistente virtual para viagens usando o ChatGPT. Então, é um micro SaaS, né, que a gente tá É. passando agora. Essa palavra que você usa, na verdade, quando você fala produtizar o algoritmo, é muito forte, porque várias pessoas criaram. Não foi só o cara que criou uma startup de camisetas aqui, porque ele pediu para o chat GPT dar um modelo de negócio onde que ele pudesse começar a partir de 1.000 euros, né? Teve um português que lançou um marketplace de camisetas feitas com imagens de inteligência artificial, né? Tem de Da hora. tudo. Mas como você programa especificamente o prompt para atender um nicho, né? A gente já tem hoje experiências dentro do WhatsApp, a gente já tem aquelas para marketing e tudo mais. Eu tinha uma curiosidade, depois eu queria falar, a gente sabe que a Let's Bot trabalha aí com um monte de banco grande, o que é ótimo, porque atendimento de banco sempre foi uma coisa horrível, né? De você Uhum. ficar no telefone e você quer a todo custo falar com um atendente humano, porque tudo que Uhum. você tinha era não entendi, é sim ou não? Lembra quando tinha essas É, coisas sim. assim, né, 1900 e Guaraná com rolha?
Mas eu tinha uma pergunta que eu não sei se foge muito do nosso escopo. Apesar da inteligência artificial ter ganhado muita usabilidade, e eu fiz a imersão da Lura, inclusive, fica a dica, a imersão da Lura para inteligência artificial foi fabulosa, onde eu aprendi outras ferramentas, outras integrações e também pensei melhor os prompts. Mas tem uma coisa que eu não vejo avançar, ou posso estar enganada, é daí que eu te pergunto, a gente falou muito da Alexa. Cara, a Alexa não tem aplicativo massa. Alexa não tem nada de interessante. Eu uso a minha Alexa como uma, vai lá, uma torrezinha de áudio, que eu gosto de botar o Spotify, coloco ali na cozinha, a gente vai cozinhar, às vezes está tomando alguma coisa e fica ouvindo música, ou eu coloco um cronômetro. Cara, eu não peço nada para ela, eu já tentei usar vários aplicativos e acho muito fracos. A gente está vendo um desinteresse em assistente virtual, e porque sempre foi assim, sempre será, ou não prestaram atenção ainda às possibilidades de criar aplicativos, né, que sejam interessantes para Alexa. Mas eu fiquei pensando nisso, porque não tem nada de legal, a não ser a automação da casa, mas pela própria automação da casa, poxa, você tem que ter o ar-condicionado que, né, permita lá Uhum, ter como se fosse, eu vou chamar de interruptor, gente. O uhum. interruptor que permita você ligar em casa, baixar a sua casa tem que estar automatizada, e isso, obviamente, não é barato. Mas fora isso, a Alexa, para mim, acho fraca. O que você acha que acontece, Bruno? Na boa, seja sincero. A gente for ver o histórico, a gente tem texto como principal, né, com os chatbots. Depois disso vem a voz, né, como cenário de disrupção. E aí veio a Alexa, aí depois o Google Assistant também veio na sombra ali. E a Alexa, ela tinha um caráter muito grande de inovação. As empresas começaram a criar skills para a Alexa para ter um caráter de inovação. Falar, olha só, estou lá na Alexa também. Mesmo que o público ainda seja pequeno aqui no Brasil, né? Fora, talvez seja um pouco maior, né, do que no Brasil. Mas hoje, o que que acontece? Com a camada da IA generativa, ela ficou um pouquinho esquecida, assim, né? No meu ponto de vista, olhando para o mercado, sabe, olhando para algumas coisas, assim, fica um pouquinho esquecida. Geralmente para fazer alguma campanha, sabe? A empresa, eu conheço uma pessoa que tem uma empresa que desenvolve skills para Alexa, e eles participaram de vários projetos, assim, sabe? Vários projetos incríveis. E são projetos muito específicos, alguns projetos de marketing, alguns projetos bem específicos, né? Mas hoje, o que que a gente está vendo? Para conseguir, para a Amazon talvez conseguir dar continuidade aí no projeto Alexa, tal, que é um projeto incrível, que desde sempre ela é muito boa no entendimento do que a gente fala, né? Nas pesquisas, em encontrar coisas, então o entendimento dela é muito bom. Mas talvez agora falte a camada generativa para ela, porque ela é a camada 2 daquelas três que eu mostrei. É a camada do Natural Language Processing, que ela faz legal, faz muito bem, mas não tem a camada generativa. E agora todas as empresas estão correndo para isso, né? Então é questão de tempo, sabe? De a gente ver. O ChatGPT foi o pioneiro, aí veio o Google também com a plataforma deles, aí você tem a Microsoft com a OpenAI também, você tem a Salesforce agora também, você tem a IBM com o Watson X, Watson X. Então, essa é uma questão de tempo até que todas as empresas tenham seus próprios algoritmos generativos e a gente começa a entrar em outra camada. E aí vira a briga, né? A guerra das IAs aí, quem sai na frente. Bruno, eu tenho uma pergunta que foge um pouco do que vocês estão falando. Não pode, está proibido. Que é o seguinte, hoje a gente tem. Putz, calma, calma que eu tinha anotado aqui. Eu me perdi porque eu estou pensando em outra coisa. Aqui. A gente depois edita essa parte. Você falou sobre aplicativos de inteligência artificial que criam outros aplicativos. Não apenas aplicativos, mas programas. Imagina você ter uma inteligência artificial que você dá um prompt lá, por exemplo, crie um marketplace para eu vender sapato agora. E daí ele vai lá e cria com as ferramentas open source, que devem ter milhares por aí. E daí ele cria para você. Cada vez mais a gente está percebendo esse movimento de empresa de uma pessoa só, que uma pessoa sozinha consegue criar uma estratégia de marketing, criar um atendimento, porque todas as tarefas estão sendo cada vez mais automatizadas.
Então, o que antes eu precisava de um departamento de marketing, hoje o Facebook ou o Instagram me ajuda lá e é muito fácil fazer uma campanha, por exemplo. Uhum. Eu acho que a inteligência artificial, depois que você falou isso, minha cabeça tipo explodiu. Imagina você conseguir desenvolver sistemas a partir de uma inteligência artificial. É um mundo completamente ilimitado. A gente vai ter muitas possibilidades a partir disso. Você acha que vai ter uma individualização assim das coisas? Cada vez mais a gente entregar para o próprio usuário a capacidade dele fazer as coisas sozinho? Sim, sim. Eu acho que isso é um ponto positivo e negativo ao mesmo tempo. Porque a partir do momento que é tão incrível a gente ver essas soluções no dia a dia, isso vai fazer o quê? Vai trazer mais independência para a gente, né? Que você comentou, Adriana, acho que é total uma visão muito clara, assim, eu acho que é isso mesmo. A gente vai, eu acho que passar a depender menos de pessoas. E, por consequência, a gente está falando de empreender, né? Então, um empreendedor solo, eu vou conseguir ter muito mais velocidade, muito mais vazão do meu próprio trabalho. Mas agora muda essa visão do empreendedor solo, que é legal pra caramba, isso, né? Mas coloca isso dentro de uma empresa que tem um departamento com 50 pessoas. O que vai acontecer? Putz, um sistema aqui economiza o trabalho de pelo menos 20. E agora? Então, sempre existiu essa conversa que as pessoas a inteligência artificial não vai substituir as pessoas. E até agora, no cenário dos chatbots, que a gente vem trabalhando, é exatamente isso. Não substituiu, criou novos empregos, né? Porque a gente tem uma demanda muito grande para fazer a organização dessa estrutura inteira. Curadores de chatbot, UX Writing, que é outra área também, voltado para chatbot, análise conversacional, a parte de integração com sistemas. Então, surgiu habilidades muito específicas. Mas agora, com a IA generativa, a gente está indo para um outro cenário. E aí, por isso que tem todas essas discussões mundiais aí, falando assim, galera, vamos dar um tempo aí da inteligência artificial, vamos segurar 6 meses. Ninguém segurou, né? Vamos segurar 6 meses. Vamos... Ninguém, e nem vai. É quase a tragédia dos comuns, né? Como que a não gente tem está como. fazendo o uso daquilo. Porque, claro, virou já não é mais um diferencial estratégico, é a Uhum. estratégia, né? É praticamente uma condição, é a condição sine qua non dos negócios. Tá, você está usando inteligência artificial, todo mundo, não, tô sim, né? E eu ia É, até te perguntar, Bruno, é, quão acessível, na verdade, porque a Adriana estava falando e você também concordando com ela, eu me lembrei muito de uma conversa, Adri, que a gente teve com a Janara Lopes. A Janara Lopes, ela é do marketplace de NFTs e a gente entrou na conversa da inteligência artificial. E ela falou assim, a inteligência artificial, ela democratizou alguns acessos que a gente não teria, né? O que demandaria muito dinheiro, muito esforço para você alcançar, que é até essa questão do empreendedor solo. Agora, Bruno, quão acessível e quão democratizado realmente está o uso e o entendimento dessas tecnologias, né? Porque se eu penso, nossa, a Adriana conseguiu implementar um chatbot de atendimento, mas conforme isso vai ficando maior, ou as especificidades de quando você faz uma análise, né, de prompts, de caminhos para criar aquele bot, quão acessível isso está também para pequenas empresas, né? Porque a gente sempre pensa tecnologia em empresas grandes. Eu quero saber da própria uhum. experiência de vocês. Tem espaço para as pequenas? Tem espaço para o micro? Tem espaço, né, para o MEI, na verdade. Às vezes, a inteligência artificial, OpenAI, ok. Mas todas essas outras soluções, como é que está esse cenário assim, da parte dos clientes, das pessoas que te abordam? Uhum. Hoje em dia, a gente consegue ver no próprio Instagram, né? No Instagram, o pessoal usando muita automação no Instagram. Vocês já viram, mas assim, por exemplo, posta um Reels e fala assim, comenta aqui embaixo a palavra IA. E aí, o que acontece? Um chatbot vai lá, começa a conversar, tal. Não usa inteligência artificial, mas é uma automação. Isso está mega acessível e a precificação disso vai variar de acordo com a quantidade de usuários na plataforma, ativos na plataforma. Então, todas elas têm volumes, né? Então, por exemplo, tem uma faixa gratuita, uma faixa para um volume menor. Quanto maior a faixa de uso, maior o custo que a gente tem, né? Então, é acessível, tudo depende. Por exemplo, você vai usar IBM,
vai usar Microsoft, vai usar Google, geralmente não é voltado para os pequenos, né? É voltado para as grandes. Mas se a gente for ver, hoje a gente está até puxando a nossa última, o que a Adriana tinha comentado, a gente está num momento de uma oportunidade, eu acho que sem antes, sabe? A gente acho que nunca viu, nunca chegou a ver uma oportunidade como essa na história. Por quê? A gente sempre fala isso geralmente, mas sempre chega uma outra e fala, cara, é muito maior. Porque hoje a gente está no mundo da IA, a gente está no mundo do SaaS, que é o que eu tinha comentado do micro SaaS, e a gente está no mundo que conecta também os NFTs. Em que sentido? Porque imagina só, o mundo generativo vai gerar um monte de coisa. Mas como que eu vou garantir que aquilo é real? Que aquilo é autêntico? Que aquilo realmente tem conexão? Que aquilo é autêntico no geral, né? Então, como eu garanto? Então, o produtor de um conteúdo vai fazer o quê? Vai gerar esse conteúdo através da inteligência artificial e, a partir disso, vai produtizar isso através de um SaaS, de um software as a service, independente de como seja. Mas como que vai garantir que aquela informação lá dentro é uma informação única? Através da blockchain, através das NFTs. Então, a gente unindo essas três camadas, a gente tem basicamente um novo modelo de negócio, que até então a gente não está discutindo, né? É algo. Não, não tá. E você tinha até falado antes dessas convergências, né? Hoje mais cedo eu estava do alto da minha ignorância tecnológica, eu estava tentando entender algumas estratégias de dados, né? Porque a gente fala muito de dados, mas né, o que é dado? E como que a gente Sim. trabalha dado e o que se passa? E eu tava vendo a diferença e quais eram os benefícios entre um data warehouse e um data lake, né? Uhum. E, tipo assim, já nem interessa mais, porque agora já existe o data lake house. Já existe uma combinação das tecnologias. Ou você falando agora desse próprio mundo de Web3 que a gente sempre está flertando e você sabe disso, como hoje você aplica inteligência artificial aos smart contracts dentro da blockchain. Já está muito rápido, porque para você convergir tecnologias, às vezes, né, um estudo a mais, uma preocupação aqui e ali, e explodiu, né, Dri? A gente chega um momento que a gente fica lendo sobre as coisas dentro da Web3, a gente precisa se afastar, porque fala, cara, calma, dá tempo, porque é o tempo todo um estudo novo, uma proposta nova e novos modelos de negócios que a gente não deu um nome ainda, né? A gente não Uhum. navegou por eles ainda. E cada vez mais surgem essas tecnologias, inclusive era uma coisa que eu ia perguntar, complementando o que a Ana está falando, está cada vez mais difícil escolher qual que é a melhor tecnologia para o seu negócio. Porque, primeiro, a gente nem sabe quais são as tecnologias que existem. Como você disse, a cada mês surgem um monte de negócios legais, interessantes, estruturados, já prontos para uso, que fazem coisas maravilhosas que a gente não sabe o que é, e nem tem como, é humanamente impossível você saber tudo. A gente está num ritmo muito acelerado, assim. Então, eu acho que o papel da curadoria nesse novo universo de tecnologias é fundamental, né? As empresas não vão conseguir fazer isso sozinha. Tem que estar sempre um radarzinho, né, identificando quais são as tecnologias que funcionam para cada indústria, né? Eu acho que o papel do curador vai ser bem legal. Mas até o curador vai ser inteligência artificial, né, Bruno? O que a gente traz aqui do nosso sistema, na verdade, assim, o trabalho do curador hoje é um trabalho que não deveria existir, porque é um trabalho, como, imagina só, a, eu preciso mandar um e-mail, preciso mandar um e-mail para você, Adriana. Mas o que que acontece? Eu vou contratar uma pessoa que vai pegar um papel, vai escrever ela à mão, vai fechar, vai lá pegar um cavalo e enviar para você. Isso existe um e-mail que você vai lá, escreve e vai, né? Então, hoje, o papel do curador de chatbot avaliando mensagens é um trabalho extremamente operacional. É o equivalente a alguém escrever na mão uma carta. E esse não é o papel da comunicação. O papel da comunicação é o quê? É você olhar para a estratégia. Ou seja, eu vou enviar um e-mail para a Adriana e para a Ana. Excelente, mas qual que é a estratégia por trás disso? Não, mas espera aí que eu tenho que pegar a tinta, passar para um lado e para o outro. Então, o que que a gente está trazendo com esse tema aqui é o seguinte: o trabalho hoje do curador é um trabalho extremamente manual, extremamente pouco produtivo, né? Também, porque não dá para se analisar 1 milhão de conversas, e é um trabalho analítico, totalmente analítico. Então, ao invés do curador ficar analisando texto, analisando Excel, analisando linhas do Excel, não.
A inteligência artificial faz isso e o curador faz o papel estratégico. Esse é o papel real do curador. Caramba, né? Todos nós vamos padecer de entendermos e nos ocuparmos de alguma outra parte, porque realmente são trabalhos. Todos os nossos trabalhos demandam muito tempo. E eu estava falando ontem, para a gente já se aproximar do fim, eu queria que a Adriana ficasse com a última pergunta, que é sempre aquela, tipo, qual é o hot topic, qual é o próximo grande lance, ou qual o assunto que você está monitorando. Mas eu queria fazer uma provocação, que já é uma provocação filosófica sobre essas automações. Estava discutindo isso aqui em casa para variar com meu marido, que é a única pessoa que vive comigo, né? Então a gente estava nessa conversa. Nós já vivemos numa sociedade que exige uma otimização, uma capacidade de realização e de execução muito grande, né? Trabalhe enquanto eles durmam, né? Abra mão de tudo para você alcançar alguma coisa. E eu fico me perguntando, se a gente utiliza, se nós podemos utilizar, melhor dizendo, automações e inteligências artificiais que reduziriam o tempo em que a gente executa algumas tarefas, será que isso não vai aumentar essa ansiedade social, assim, nessa sociedade do cansaço, em que a gente precisa ser altamente otimizado, altamente produtivo, porque as desculpas, né, entre aspas, 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 as desculpas ficam cada vez menores, né? Fala, olha, é que na discussão, só para até fazer um parênteses, discussão da semana de 4 dias aqui em Portugal. Teve uma especialista em RH que falou certo, ela, gente, essas pessoas fazem tanta hora extra que esse um dia que tira da semana nem compensa, a gente não está discutindo como que a gente melhora, e tira um dia, mas a pessoa está fazendo hora extra, então não são menos horas trabalhadas. E essa sobrecarga de trabalho, as inteligências artificiais, as automações, tudo que facilite ou reduza o nosso tempo no dia, vão nos libertar ou vão fazer com que a gente viva ainda mais essa ansiedade social e profissional? Polêmica, É polêmica. uma questão filosófica mesmo, né? Não É, sabemos para onde vai seguir, mas tem dois caminhos, né? Ou a gente usa isso para o bem, né? De trazer mais produtividade, a gente como sociedade vai evoluir mais. E por outro lado, é o lado de usar isso para o mal, né? Então, ou seja, um monte de fake news rolando para todos os lados, um monte de polêmicas acontecendo, né? E a questão social, né? Então, se várias atividades podem ser automatizadas, o que que as pessoas, então, que poderiam estar nessas posições vão fazer agora? Será que novos cargos vão surgir? Quem está na área da tecnologia hoje, como a gente está por aqui, a gente está navegando no mundo lindo. Não dá nem tempo de navegar nesse mundo, porque é tudo novidade, automação de tudo que a gente está vendo. Mas e quem não é da área da tecnologia? Então, será que as áreas mais humanas vão ter mais potencial? Mas agora o ChatGPT ele é extremamente criativo. Então, será que as funções ali de, sei lá, atividades manuais vão começar a ter um pouco mais de olhar também, de mais prioridade? Talvez algo que a gente faça totalmente manual possa ter mais prioridade ou não, né? Então, são pontos que a gente não sabe a resposta, mas que são pontos filosóficos e por isso é que o mundo inteiro está discutindo, né? Falar, a gente tem que parar a inteligência artificial, é perigosa, tal. Então, o Elon Musk fala isso sempre, né? Mas eu não entendi o porquê. Trabalhando com chatbot antes, ele falava isso, mas eu não entendi o porquê. Porque é perigoso. A gente está lá criando as intenções, criando, mapeando tudo. Aí vem o chat GPT, a público, falar, agora entendi o porquê. Isso é extremamente perigoso, né? Olhando para o cenário ruim. Assim como a internet. A internet veio, ela pode ser boa ou ruim. A gente fez um bom uso de tudo isso. A inteligência artificial nessa camada que a gente está é igual. É muito interessante a gente estar vivendo nesse momento exatamente, onde tudo está acontecendo e prestes a explodir. Porque todo mundo está falando que é perigoso. Todo mundo. Tem ninguém que esteja falando, ah, tá normal. E tá todo mundo cavucando mais, né? Tipo, ah, até onde a gente pode chegar? Até onde a gente pode chegar? Eu sempre falei para Ana, já faz 2 anos que a gente está no podcast, que eu morro de medo de inteligência artificial. Eu acho que esse vai ser o fim do mundo, assim, daqui a pouco. Principalmente quando ele for combinado com robôs. Então, eu acho que a gente está no começo de uma revolução muito legal e que ainda tem muito pano para manga, né? Eu gostei muito
de conversar e de saber mais sobre o chatbot, inteligência artificial. A gente vai acompanhar o seu trabalho, Bruno, porque eu quero Porque a gente não sai da FIAP. A gente a gente vai acompanhar porque a gente não sai da FIAP, é fato. Tem muita coisa boa para acontecer e eu vou acompanhar você para saber das novidades da inteligência artificial. Eu vou deixar os links do Bruno no nosso podcast. Eu queria que o Bruno, antes de se despedir, ele falasse 1, 2, 3 tópicos, assim, tipo, galera, fica de olho nisso, assim, mas pode ser em tópico bem curtinho mesmo, para falar, olha, isso aqui é o que eu estou de olho, ou isso aqui é interessante, ou isso aqui está prestes a explodir. Quais são os seus tech trends, Bruno? Beleza, boa. Eu acho que essa tríade que eu comentei de inteligência artificial com SAP, produtizar prompts, né? Seria basicamente isso, e conectar isso com NFTs, com blockchain. Essa tríade aqui é o caminho. Eu vejo que é bem o caminho isso, né? E sobre inteligência artificial em si, tem o próximo passo do ChatGPT, quer dizer, da IA generativa, que já tem alguns sistemas chamados AutoGPT, tem outros que chama Baby GPT também, se não me engano. Tem vários nomes, né? Os nomes sempre mudam, sempre surgem novos, mas são sistemas autônomos que utilizam a capacidade do GPT também. Então você dá uma tarefa para ele, ele faz acontecer, sabe? Sozinho. Então isso é mágico, é bem mágico. Então acho que as tendências aí é olhar para esses cenários, aproveitar a onda de gerar novas oportunidades, gerar novas empresas, startups, e a partir disso olhar já para a próxima onda do futuro, que são os agentes autônomos. Uau! Como diria Arthur C. Clarke, né? Qualquer tecnologia avançada demais para o nosso tempo será indistinguível aí da magia, né? Do que é mágico. Eu só tenho a agradecer esse episódio super bacana. A gente já estava louca para que você tivesse vindo aqui, Bruno. É um prazer estar contigo sempre, a qualquer hora. Então, do meu lado, vou deixar também a Adriana agradecer mais uma vez. Obrigada por ter estado com a gente e compartilhado tanto do teu conhecimento de maneira tão clara e tão objetiva aí sobre os mundos das IAs, das automações e dos bots. Muito obrigada. Adorei a conversa, muito obrigada, Bruno. E a gente tem que marcar outro para a gente conversar mais sobre isso. Esse papo não deu tempo ainda. Exatamente, né? Acho que se a gente saiu dessa conversa com a cabeça um pouco mais explodida, acho que foi uma boa conversa, né? Mas, gente, Adriana, Ana, obrigado pelo convite aí, né? Agradeço demais aí a oportunidade de a gente estar conversando por aqui. Esse é um mundo que, basicamente, eu dedico tempo, estudo e negócios, né? Então, por isso que é um mundo que a gente vem navegando aí já há um certo tempo, com vários aprendizados, mas é uma página aberta. Virou, do dia para a noite, é uma página aberta, né? Então, todo mundo está tendo diversos aprendizados com esse mundo novo, né? Quanto mais troca a gente fizer, como a gente fez aqui hoje, né? Mais a gente consegue evoluir e identificar oportunidades. Então, obrigado pelo convite e com certeza eu aprendo muito mais com vocês do que vocês comigo. Imagina, Bruno, muito obrigada. Até semana que vem. Valeu, gente. Tchau, tchau. Obrigado.